Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. O programa dessa semana está totalmente voltado para a saúde. E o assunto é um dos mais polêmicos e preocupantes dos últimos anos. Iremos falar sobre o suicídio. E para falar sobre esse assunto tão delicado, convidamos o médico psiquiatra Dr. Vinícius Alves Moraes para esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema e ainda fazer um alerta. Acompanhe! Um dos assuntos mais preocupantes e discutidos nos tempos atuais é a depressão e, posteriormente, o suicídio. E por ser um assunto que merece ser sempre discutido e esclarecido, convidamos para participar do nosso programa o médico psiquiatra Vinícius Alves Moraes. Doutor Vinícius, muito obrigado por ter aceitado participar. Não há de quê, né? Eu que adoro vir aí falar com vocês. Bom, doutor Vinícius, a depressão ela é considerada um problema biológico? Na realidade, a depressão, né, tem como causa vários fatores, né, que incluem, claro, aspectos biológicos, né, fatores genéticos, né, doenças ou transtornos, né, clínicos que podem levar a pessoa a ficar deprimida, mas não tem como a gente atribuir a uma causa só, né, inclui estilo de vida, né, inclui fatores de estresse, inclui uma série de circunstâncias, né, que pode ao longo da vida aí levar a cada 10 pessoas, né, a ficarem deprimidas ao longo da vida, né, e a população que é mais vulnerável a isso são as mulheres, né, cada 2 casos, né, de depressão em mulheres para cada um homem, né, então é quase o dobro. Então é bastante caso, né, de 2 a cada 10, muita gente da 20% população. da população, né, pode ficar deprimida ao longo da vida, o que é bastante. E o suicídio é um problema social ou é um problema pessoal? Na realidade, o suicídio, né, ele, infelizmente, claro, é algo aí que tem sido, né, bastante frequente, né, até para que o telespectador saiba, Santa Cruz do Sul, Candelária, Venâncio Aires, né, tem estatísticas muito maiores do que a média nacional, né. Então, na região aqui é um tema bastante preocupante. Nós da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, consideramos aí o suicídio como um problema grave de saúde pública, né, pelas estatísticas, né, pelo número de pessoas que perdem a vida em função disso. E a gente não pode esquecer que o suicídio é uma doença, né, e ele de uma certa forma, né, acaba aí sendo, né, bem mais frequente em pessoas que têm doenças mais graves, né. Então o suicídio, claro, é um drama pessoal, né, mediado por um problema de saúde, mas que tem reflexos não só na família daquela pessoa, né, mas basicamente em toda a sociedade, né. Então dá para dizer que na realidade é ambos, né, porque a pessoa morre, muitos sofrem, né, e a sociedade de uma certa forma acaba se ressentindo aí, né, por estatísticas cada vez piores, né, do suicídio. E quais são os fatores que aumentam a probabilidade do suicídio? Estatisticamente, né, a população aí mais vulnerável ao suicídio, né, são adolescentes e adultos jovens, né, e pessoas acima aí dos 55 anos. Né, muito claro que há 2 picos, né, de suicídio. Ser homem, né, aumenta o risco de suicídio, né, a gente até vai discutir isso um pouco mais lá na frente. Pessoas separadas, né, ou divorciadas, pessoas viúvas, né, têm mais risco do que pessoas, né, solteiras e pessoas casadas. Estar ocupada, né, seja, né, num trabalho formal ou numa atividade, reduz o risco. Então, assim, pessoas desempregadas ou desocupadas, elas têm mais risco. Mas eu saliento 2 fatores, né, que são bastante pertinentes aí ao suicídio. O isolamento social, né, pessoas muito isoladas, e pessoas desesperançosas, né? Quando a pessoa perde a esperança, né, por pior que seja o momento dela, mas se ela olhar para frente e não ter a ideia, né, de que ela possa aí melhorar, isso é um grande fator de risco, né, para o suicídio. Que isso só pode aumentar cada vez mais conforme... Infelizmente. E claro, né, doenças associadas, né, problemas de saúde, conflitos, né, vulnerabilidade socioeconômica aumenta o risco, mas não é algo... Claro, as pessoas pensam, né, que pessoas que têm aí alguma vulnerabilidade socioeconômica têm mais risco, mas não é regra, né? Eu diria que, claro, cada caso é um caso, né, mas eu salientaria muito a questão da desesperança, né? Porque por pior que seja a tua situação, né, se tu tem a ideia de que ali na frente pode ser melhor, a chance de tu se manter vivo aumenta. Mas no momento que tu perde a esperança, isso sim, né, acaba sendo aí um risco muito grande.
E cometer o suicídio pode ser um caso de impulso ou normalmente é planejado com bastante antecedência? Normalmente, né, o suicídio ele seria o ápice da impulsividade, né, porque a gente está falando de algo que vai contra os nossos instintos mais primitivos, né, que é se manter vivo. Né. Então, quando a pessoa, né, de uma certa forma, acaba aí atentando contra a sua própria vida, ela está indo contra a natureza, né. E isso é algo impulsivo, porque racionalmente, dificilmente a pessoa, né, agiria dessa forma. Então a gente considera o suicídio, né, como algo psicótico, né, como algo fora da realidade, como algo maluco. Né. E nesse momento, né, a pessoa aí, né, estando fora desse, né, do seu estado adequado, ela pode, né, tentar o suicídio. Claro que existem casos, né, mais crônicos em que a pessoa costuma ter um sofrimento, né, mais prolongado, em que há um planejamento e um detalhamento muito frio, né, do suicídio. Agora, eu te diria assim que não há uma estatística precisa do que é mais comum, né, mas eu te diria que a impulsividade ela predomina, né, ao invés que esse aspecto, né, mais frio, mais planejado, não é o mais comum. Pode mudar, então. E, doutor, as pesquisas elas apontam que as taxas de suicídio entre os jovens estão num crescimento constante. Ao que se deve isso? Problemas relacionados à idade? Como que poderia dizer isso? O suicídio, como eu falei, normalmente ele já tem um pico, né, nessa faixa etária, que é um pico onde a impulsividade é muito grande. Né? O adolescente e o adulto jovem, ele costuma ser mais impulsivo. Como o suicídio é um problema de impulsividade, logo, né, é lógico acreditar, né, que essa população ela tem uma vulnerabilidade maior. O que eu percebo, claro, é que a gente está vivendo aí em tempos em que houveram várias mudanças, né, em termos de sociedade, e o que dá para perceber é que as pessoas elas estão mais imediatistas, né, elas têm uma dificuldade maior de se conectar, né, de se vincular com outras pessoas, o que favorece, por exemplo, a questão do isolamento, né, e as pressões, né, as cobranças, elas de uma certa forma acabam, né, chegando para essa gurizada aí de uma forma talvez muito impactante, né, talvez até maior do que eles consigam lidar. Né. Então, com pouca estrutura, né, tu coloca muito peso, tendência é que a coisa aí possa colabar. Né, e infelizmente talvez, né, isso possa ser algo aí que tenha gerado, né, o aumento dos índices de suicídio. Agora, claro, sempre houve suicídio, né, e infelizmente, né, é provável que vá continuar tendo. Né. Então, o outro viés, de uma certa forma, é que em função das mídias, né, da tecnologia, talvez isso de alguma forma esteja sendo mais debatido. Porque até pouco tempo atrás, né, o suicídio era um tabu. Né. Nenhum tipo de suicídio era divulgado, né, ou era noticiado, com a falsa ideia de que isso, de uma certa forma, poderia, né, motivar outras pessoas a cometer o suicídio. Então, talvez a gente está lidando com números maiores, sim, né, mas porque a gente está se dando conta, né, de que muitos acidentes ou muitas mortes inexplicadas, daqui a pouco, podem ser atribuídas ao suicídio. Né. E estatisticamente, talvez até por isso que a gente não tem um número tão preciso, né, até nós médicos a gente tem uma certa resistência, né, em acreditar que aquela pessoa possa ter morrido por suicídio. Humanamente é mais plausível a gente acreditar que ela caiu, né, que ela teve um mal súbito na direção, né, que ela de alguma forma teve um acidente manuseando uma arma de fogo, do que propriamente, né, atentando contra a sua própria vida. Então, isso, né, em termos de estatística, acaba talvez num tempo pregresso mascarando números que hoje a gente já está conseguindo detectar que não foi acidente, né, foi essa doença, né, esse problema de saúde que é o suicídio.
Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país campeão mundial no transtorno de ansiedade e o quinto em número de pessoas com depressão, o que significa que tem 11,5 milhões de brasileiros. Pode-se dizer que é um problema que deve ser discutido federalmente, problema regional? Já há, né, diversas ações, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e do próprio Ministério da Saúde no intuito de promover aí, né, a prevenção da depressão. Mas infelizmente, claro, até por uma ausência, por uma escassez de recurso, ou melhor, né, por uma destinação, né, de recurso não adequada, né, isso acaba esbarrando, né, nessas limitações que nós temos de divulgar, né, de poder aí, minimizar, né, esses números que de fato são muito ruins, né. Quando a gente fala de saúde em geral, né, um grande indicador de saúde no mundo todo são os níveis de educação. Então se sabe hoje que pessoas, né, mais, né, vulneráveis do ponto de vista da educação, né, ou seja, quanto mais ignorante for a pessoa, menos saúde ela vai ter, né, e infelizmente a saúde mental não é diferente. Lembrando que essa saúde mental de uma certa forma está intimamente ligado, né, à saúde da criança, né, o cuidado aí da mãe e do bebê, essa questão de núcleo familiar, né, que infelizmente, claro, a gente vem lidando aí com algumas situações bem negativas nesse aspecto, que com certeza acaba influindo aí nesse número. Mas em termos de saúde pública, não tenha dúvida, né, que é um problema, e é um problema que impacta também na produção da pessoa, né, porque normalmente pessoas deprimidas, elas não trabalham, elas não conseguem produzir, né, tanto que a depressão provavelmente muito em breve vai ser a doença que mais incapacita para o trabalho, né? Então, economicamente falando, né, se a gente tivesse, claro, gestores que olham para frente, né, com certeza eles tomariam muito cuidado nesse sentido, porque isso economicamente vai impactar, né, no PIB aí do Brasil, né? Então, tu imagina aí 11 milhões de pessoas que não vão trabalhar, né, e
vão de alguma forma necessitar de cuidados, medicamentos, né? Então a gente está falando aí de muito dinheiro, né? Mas infelizmente hoje, né, a gente acaba pagando muito mais para lidar com o problema do que investindo para tentar minimizar, né, a origem do problema, né? Então, falando aí, claro, em termos de saúde pública, né, e especificamente em depressão e ansiedade, penso eu, né, que educação, né, e esse cuidado materno-infantil é de suma importância. E se isso não for feito, a gente infelizmente vai ter estatísticas, né, cada vez piores. Então pode-se dizer que infelizmente, futuramente, haverá mais pessoas depressivas. As prevalências, né, e as estatísticas infelizmente apontam para esse sentido, né? Então o que a gente pode, claro, tentar fazer, né, é reduzir ao máximo, né? Mas isso, claro, demandaria uma ação coordenada do poder federal, do poder estadual e do poder municipal, e não é segredo para ninguém, né, ainda mais hoje que a gente vive, né, em um momento de uma ausência total de recursos, né, para o Estado ele não consegue se manter hoje, né? Quem dirá então investir em ações preventivas, né? E isso, né, de uma certa forma, é muito negativo. E, doutor, por que homens se suicidam mais, visto que são 3 para cada uma mulher? Na realidade, as mulheres elas são mais deprimidas, né? Então existem 2 mulheres deprimidas para cada homem estatisticamente, tá? Os transtornos de humor, né, que inclui depressão e transtorno de humor bipolar, eles aproximadamente respondem a 30% dos suicídios, né? A esquizofrenia e a dependência química, né, somada aí aos transtornos de humor, é responsável por 2/3 do suicídio. Homens se matam mais em função do método utilizado, né? Homens usam métodos mais violentos, tá? Normalmente a mulher tenta muito mais, porém, felizmente, a mulher usa método que é mais reversível, né? O método mais utilizado pelas mulheres para tentar o suicídio é o uso de medicamentos, né? E felizmente os medicamentos hoje, na maioria deles, são muito seguros, né? O que dificilmente vai levar ela à morte. E são possíveis de serem, né, revertidos. Os homens já têm como método, né, de suicídio mais comum enforcamento e arma de fogo, né? Então, diante, né, de uma situação de enforcamento, a chance de resgate é muito pequena, assim como arma de fogo, né? Então, apesar das mulheres tentarem muito mais o suicídio, o homem ele é mais efetivo, ele é mais violento, né? O que explica por que estatisticamente, né, o homem ele acaba tendo, né, índices de suicídios maiores. E é dito habitualmente que o suicida passa por um período procurando alguém para desabafar, sem conseguir uma ajuda, uma resposta. E isso é verdade mesmo? Existe, né, uma estatística, claro, não precisa, né, mas que de alguma forma, né, pessoas que cometeram suicídio dentro aí dos 3 a 4 meses anteriormente, elas realizaram algum tipo de consulta, né, algum tipo de busca por auxílio, mas infelizmente nem sempre isso é transmitido de uma forma a ponto aí do médico ou do profissional da saúde entender, e nem a ponto, claro, da gente conseguir perceber, né? Então eu diria, claro, que é comum as pessoas procurarem algum tipo de auxílio, né? Agora, nem sempre é fácil da gente entender, né, esse auxílio, assim como nem sempre a pessoa, né, consegue se fazer entender naquilo que está buscando, né? Mas é fato, né, há uma busca, mas também não é para todos, né? Existem pessoas que, né, não comentam, não falam, ou aparentemente, né, elas estão aí muito bem, até que de repente elas cometem esse ato, né? E literalmente, claro, torna aí o nosso entendimento do que aconteceu muito mais doloroso, né?
Dr. Vinícius, muitas vezes vê-se que há um estigma contra o suicídio, contra a depressão. Podem as pessoas mudar e aceitar normalmente que uma pessoa ela é um suicida em potencial? Claro. Na realidade, todo ser humano, né, é um suicida em potencial. Né, porque ninguém, né, está imune, né, em algum dado momento da sua vida de, por exemplo, ficar deprimido, ou estar enfrentando um problema grave de saúde, né, ou de vida, e de repente se vê, né, numa situação aí psicótica como é a ideação suicida. Então, ninguém está livre. Né? O que eu penso sim é que a gente deva fugir, né, dessa questão moral, né, do suicídio e tentar entender ele muito mais como um problema de saúde, que é o que de fato ele é. Né? Essa questão, né, de suicídio, né, felizmente, claro, nem todo mundo que tenta o suicídio consegue, e essa pessoa tem que ser tratada como, né, alguém que está doente ou que ficou doente num determinado momento, e tem que ser tratada e cuidada como se assim fosse. O suicídio, né, ele envolve, claro, uma série de cuidados, né, tratamento, né, psiquiátrico, tratamento psicológico, uso de medicamentos, e se a pessoa teve, né, na sua história uma tentativa de suicídio, isso faz com que ela tenha mais risco, né, de voltar a ter um suicídio. Por falar em risco, né, a história familiar, ou seja, ter familiares que cometeram suicídio também, né, é um fator de risco para o suicídio. Então, se a pessoa tem familiares que tentaram ou cometeram suicídio e elas já tiveram uma história pessoal de tentativas, isso é, né, um indicador que a gente vai ter que monitorar essa pessoa, né, ao longo aí de um período. E ela tem que aprender a detectar quando, né, essas ideações suicidas aumentam para poder pedir ajuda. Né? Porque ela pode estar muito bem hoje e ali na frente ela aumentar, né, a atividade suicida. O que faz a gente, às vezes, ter que internar, ter que tomar medidas aí mais radicais, seja internação hospitalar ou internação domiciliar. Né? Mas, primordialmente, é muito importante que as pessoas entendam que o suicídio é uma doença, não é fraqueza de caráter, né? Não é excesso de coragem, né, para enfrentar a morte, é uma doença. E tem que ser tratada assim. Quais são os sinais de alerta para as pessoas saberem, poderem cuidar? Infelizmente, claro, a gente não consegue prever, né, exatamente o que a pessoa vai fazer, porque o ser humano ele é imprevisível. Né? Ele pode tomar aí medidas e atos totalmente descabidos. Como eu falei antes, né, a desesperança ela é algo marcante. Então, qualquer pessoa que começa com uma fala de que a vida não tem jeito, né, de nada adianta, né, do jeito que eu tô não tem saída, né, ela começa a emitir sinais de que ela não vê luz no fim do túnel. Isso é algo que a gente tem que, né, de alguma forma, prestar atenção. Ou se, né, marcadamente, ela começa a dizer, por exemplo, que as outras pessoas seriam mais felizes se ela não estivesse ali, que ela é um peso, né, na vida das pessoas, que ela só atrapalha, que nada que ela faz dá certo. Esse discurso, né, carregado de derrotismo e de desesperança tem que sempre bater, né, como um sinal de alerta, né, de que alguma coisa aí pode não estar bem. Então, esse discurso com uma história, né, e com algumas características, né, como eu falei anteriormente, é o que a gente utiliza para, de alguma forma, tentar detectar. Mas é importante que se diga que, infelizmente, em várias situações, é algo que não tem aviso prévio. Acontece. E se a pessoa, claro, consegue aí sobreviver à tentativa, isso faz com que a gente, né, fique mais atento. Mas, infelizmente, né, erradicar o suicídio é virtualmente algo impossível. Então, a gente tenta minimizar o máximo possível. Então, é uma coisa mais complicada, não teria como prever, não tem como saber antes. Nem profissionais treinados, né, porque nós psiquiatras, a gente, né, é treinado para tentar, de uma certa forma, detectar. Então, nem os profissionais que são, né, altamente treinados para essa finalidade conseguem ter um nível, né, de acurácia tão elevado a ponto de ser infalível. Né? Então, se já não dá para cobrar, né, dos profissionais, né, esse aperfeiçoamento tão claro aí, né, da detecção da ideação suicida,
Quem dirá, então, da família, né, dos amigos ou das pessoas que participam, né, da vida daquela pessoa. Porque, infelizmente, às vezes uma coisa que fica, né, depois do suicídio é a culpa. Né? Como que eu não vi, o que eu deveria ter feito, mas como, né, que isso aconteceu. Então é importante, né, que o público aí saiba, né, que, infelizmente, não tem como a gente estar, né, 100%, né, ligado no que acontece com todas as pessoas. Né? Então, né, é importante, claro, que a gente, né, não vá por esse caminho da culpa, porque é um caminho aí muito amargo e sem nenhum tipo de consolo ou premiação. E, além de falar com o suicídio em potencial, encorajá-lo a não se suicidar, o que mais pode ser feito caso a pessoa apresente esses sinais? Se a pessoa tem uma clara e franca, né, ideação suicida, né, a primeira coisa é não deixar ela sozinha. Né? Ela vai ter que ficar colada com alguém 24 horas por dia. Né? Se a pessoa não tem estrutura familiar ou estrutura social para isso, bom, a gente recorre a uma internação. Né? Mas não pode ser uma internação qualquer. Tem que ser uma internação num ambiente protegido, num ambiente fechado. Infelizmente, no Brasil, nesses últimos anos, né, houve um sucateamento absurdo em relação a leitos psiquiátricos. Né? Houve um fechamento brutal. 1/3 dos leitos psiquiátricos foram fechados. Né? Então, hoje, né, a gente quase não tem onde internar essas pessoas. Né? Na rede básica, principalmente. Rede privada, felizmente, a gente ainda conta com algum suporte, mas na rede pública, quase nenhum. Né? Então, primeira coisa, né, quando a gente detecta, né, que a pessoa está aí com uma franca ideação suicida, é essa vigilância. Então, se ela não tem, hospital. Se há, né, pessoas que de alguma forma se disponham aí a ficar com ela, tem que deixar claro que não pode ser uma pessoa só, porque é impossível uma pessoa só dar conta de outra. Então tem que ser aí 3, 4 pessoas para poder se revezar. E não pode deixar sozinho em circunstância alguma. Então, vai no banheiro, porta aberta. Vai tomar banho, porta aberta. Né? Aonde for, tem que ir junto. Né? Por quê? Porque numa fração, né, de minutos a pessoa pode eventualmente aí cometer uma tentativa. Né? Então, essa vigilância ela é de suma importância. A outra questão, claro, que a gente tem disponível é tratamento medicamentoso. Né? Existem medicamentos que costumam frear, né, que costumam diminuir esse ímpeto suicida. Mas são medicamentos que levam um determinado tempo para fazer efeito. Né? Infelizmente não é algo assim tão imediato, mas uma vez detectado tem que se iniciar. Tá? Hoje, né, um dos grandes problemas que a gente tem em relação ao suicídio são os antidepressivos. Né? Por incrível que pareça, né, como eu falei, depressão está muito relacionada ao suicídio. Tu vai pensar em depressão, tu vai pensar logo em usar antidepressivo. Né? O problema é que no começo os antidepressivos eles podem aumentar o risco de suicídio. Né? Então as pessoas que estão fazendo tratamento para depressão, né, elas têm que ser orientadas, né, informadas que elas podem, né, quando há ideação suicida, elas podem experimentar um aumento dessa ideação. Né? Então isso é importante que a pessoa saiba. Se a pessoa tem ideação, né, tem que ser informado, né, para os outros familiares, justamente, né, para tentar mitigar isso que é do remédio, é uma coisa química. Né? Então antes do antidepressivo funcionar, que leva em torno aí de umas 3 semanas, né, nessas primeiras semanas ela pode ter uma vulnerabilidade maior. Tanto que, né, nos Estados Unidos e na Europa, os antidepressivos vêm escrito na caixa, né, como relógio, como cigarro. Né, este medicamento pode aumentar o risco, né, de suicídio. Né. Então, como depressão é muito frequente, e o uso de antidepressivos também é muito frequente, né, fica aí o cuidado, né, que a gente tem que ter em manejar um efeito que pode ser que tu está tentando melhorar a pessoa e daqui a pouco tu pode estar aí colocando ela em risco. Tá? Sem falar que, como eu disse anteriormente, mulheres utilizam muito os medicamentos para tentar o suicídio. Então, daqui a pouco tu tem que cuidar para que tu, ao tentar tratar a pessoa, tu não esteja dando também para ela métodos, né, para cometer o suicídio. Acaba piorando. Por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que deixar os medicamentos com os familiares. Né?
ou se a pessoa, né, de uma certa forma, não tem alguém próxima, ela vai a cada 2 dias no teu consultório para pegar, né, um determinado número de comprimidos, justamente para não, né, ingerir aí de forma excessiva. A bota no estilo montaria, ícone da estação há várias temporadas, continua em alta, pois, além de aquecer, tem a vantagem do conforto para o dia a dia, no trabalho e na balada. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a 2 ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A Oncodica St. Gallen de hoje é que o Instituto de Oncologia St. Gallen criou um núcleo mama, especializado em tratar doenças mamárias e ginecológicas. No local, o paciente encontra um serviço de excelência, desde a prevenção e diagnóstico até o tratamento à patologia. O Núcleo Mama conta com uma equipe altamente especializada e área física exclusiva. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Trabalhar pela vida é acreditar nela. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Mas e esses antidepressivos, é pela composição deles, então, que eles podem aumentar? É que, na realidade, a depressão inclui sintomas físicos, né, e sintomas psicológicos, né? Então, normalmente a pessoa está apática, desanimada, sem vontade e com pensamentos ruins, né? Então, quando a pessoa está muito deprimida, ela não tem nem energia para tentar o suicídio, né? Então, para ela levantar, abrir a janela, pular, é um sacrifício, né? É muito pesado. E o pensamento negativo é que ela vai cair, bater numa árvore, vai ficar toda quebrada e provavelmente não vai morrer. Ela está muito negativa, inclusive para tentar o suicídio. Quando começa com o tratamento medicamentoso, ela pode melhorar a parte, né, mais física, mais motora, antes dos pensamentos. Então o pensamento continua negativo, mas a energia aumenta, né? E nesse aumento de energia, que às vezes pode ser aumento de angústia, aumento de ansiedade, né, aí ela consegue força para tentar o suicídio.
né? Então, por isso que é comum a gente iniciar, por exemplo, com antidepressivos e remédios para diminuir a ansiedade. É uma forma de diminuir, né, a incidência aí desse risco aumentado, né, do suicídio. Mas é uma questão química, né, porque a resposta química do remédio ela demora mais para ter reflexos nos pensamentos, né? E quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de pensamento negativo, né? A pessoa tem uma distorção, como eu falei, de que nada vai melhorar, que não adianta, né? E isso, como eu falei, acaba precipitando aí uma incidência maior nesse início de tratamento de depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. E para quem tem familiares ou amigos que acabou tirando a própria vida, como lidar com essa perda? Claro. Toda perda, né, toda morte envolve luto, né? E a gente sabe que o luto é algo que, né, preferencialmente deva ser elaborado o quanto antes, né? Então, se deparar, claro, com os fatos e entender, né, que, como eu falei, se trata de um problema de saúde, né, é fundamental aí para que se elabore o luto, né, que aquela pessoa, de uma certa forma, foi acometida por uma doença, né, e essa doença, infelizmente, levou ela à morte. Então, toda morte envolve luto, né? Então, a pessoa tem que ficar triste, tem que chorar, tem que, né, botar aí para fora, né? E ela, como eu falei, é muito importante que ela não vá para esse caminho da culpa, né? Que ela não vá para esse caminho onde ela acredita que em algum momento ela possa ter falhado, né? Porque a culpa, né, é um labirinto aí que não tem saída, né, e que não vai dar resposta para a pessoa, né? Então, é uma perda, e muitas vezes uma perda aí, né, bastante, né, grande, quando a gente lida com jovens, né, e com adultos jovens, né, mas diante da perda, né, a gente tem que sofrer, né, é o que a gente pode fazer. E lembrar, como eu falei, né, que o ser humano ele é imprevisível, né, e todos nós podemos aí ser acometidos. Então, fugindo, né, dessa questão de culpa, né, e tentando enxergar como um problema de saúde, não que a pessoa não vá sofrer, obviamente, nenhum remédio e nada que vá ser dito vai impedir a pessoa de sofrer pelo que ela perdeu, mas a questão é que ela consiga elaborar esse luto a modo de que isso não custe a vida dela mesma, né? E o que a gente muitas vezes observa é que pessoas que perderam, né, outras pessoas deixam de viver, né? Elas são incapazes de retomar a sua vida, que é o que a gente chama de luto patológico, né? Quando a pessoa não consegue, né, elaborar o luto e a partir daquilo ali ela perde o sentido, ela perde a razão de viver, e inclusive muitas vezes até também sofrendo do suicídio, né? Isso é um problema de saúde, né? A gente tem que tentar evitar ao máximo que aconteça. Dr. Vinícius, há alguma relação entre o alcoolismo e o suicídio? Sim, né? É importante lembrar que o álcool é uma substância depressora, né? Então, quanto mais a pessoa bebe, mais deprimida ela fica. E quando a pessoa bebe, ela fica mais impulsiva, né? Ou seja, ela fala e faz coisas que normalmente não faria. Então, se a gente pegar uma substância que, né, deprime e aumenta a impulsividade, e pensa no suicídio, por exemplo, né, que está muito relacionado à depressão e à impulsividade, tu vai ver aí, né, fatores que combinam muito. Tanto que a maioria das pessoas que tentam suicídio, elas ou usam o álcool como método, por exemplo, misturando álcool e medicações, ou estão alcoolizadas no momento que tentam mesmo métodos mais violentos, como carro versus caminhão, ou enforcamento, ou arma de fogo, né? Então, o álcool, né, ele de fato, né, ele está muito relacionado com o suicídio. E lembrando que aproximadamente 10% das pessoas com alcoolismo, elas vão acabar a sua vida pelo suicídio, né? Então, a cada 10 pessoas, né, com alcoolismo, uma delas vai cometer suicídio. Então, o álcool, né, ele, né, de fato, ele é um problema. A gente vive aí, claro, numa cidade em que produz, né, o tabaco e, né, há vários movimentos na tentativa de prevenir, né, o tabagismo, o que é louvável, mas de uma certa forma o álcool ele acaba meio que se passando desapercebido, né, como um agente nocivo, como ele é, né?
Então, o álcool ele é um problema de saúde pública, né? Não só para o suicídio, né? Mas para a saúde em geral, e se consumido em excesso, e principalmente quando a pessoa já não está muito bem, né? Pode precipitar ou até mesmo ser utilizado para o suicídio. Até porque na nossa sociedade o álcool ele é uma coisa que ele é permitido, desde muito jovens as pessoas consomem álcool e de alguma forma pouco é discutido também que o álcool é um fator que influencia, né, doutor? Porque o álcool, né, de fato, 96% das pessoas vão experimentar álcool ao longo da vida, né? Então é um número assim impressionante. Quase a totalidade das pessoas consomem ou vão consumir álcool. Infelizmente, tem algumas pessoas que não conseguem administrar o consumo e acabam abusando, né? Obviamente, eu não estou aqui dizendo, né, que se tomar um copo de cerveja, tu vai sair por aí fazendo estripulias, né? Mas o problema são as pessoas que abusam, né? O abuso de álcool, né, ele acaba, sim, né, ocasionando aí uma série de repercussões negativas, inclusive podendo culminar com suicídio. E as drogas também é um fator que influencia bastante? Em torno de 25%, né, dos suicídios estão relacionados à dependência química, né? Então, aí tu pega overdose, diminuições da crítica, como eu falei, aumento de impulsividade, né? Então isso serve para cocaína, né, crack, opioides, heroína, né? A maconha ela está menos relacionada, né, ao suicídio, em função da maconha ser uma droga que vai paralisando a pessoa, né? A pessoa vai ficando apática, né? Inclusive apática para tentar o suicídio, né? Então, longe, claro, da maconha ser uma droga que protege, né? Na realidade é uma droga super nociva, gera uma série de problemas funcionais para a pessoa, mas diretamente, claro, ela não está relacionada, né, à morte, né? O que as pessoas confundem com uma espécie de se é para usar drogas, é melhor usar a maconha. Na realidade, a maconha é uma morte lenta, né? Porque a pessoa vai deixando de viver aos poucos, né? Diferentemente, claro, de outras drogas que são utilizadas para uma morte mais imediata, né? Mas, sim, né, dependência química, não só em relação ao álcool, né, mas qualquer uma delas está relacionada aí ao suicídio. A dica ótica Diniz de hoje é a marca Atitude. Irreverente e urbana, a Grife Fashion acompanha as tendências da moda e tem um mix de produtos diversos, com estilos e cores para receituários e solares. Além disso, a Grife compreende as tendências do público jovens e tem peças cheias de estilo com preços que cabem no nosso bolso. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica da Gazima Home Tech de hoje é sobre o sistema de aspiração central. Este sistema, que é muito utilizado em países da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, tem vários benefícios práticos e visíveis, como a questão da redução de ruído no ponto da aspiração, o peso do aspirador tradicional, que muitas vezes é pesado e complicado de se manusear, mas sem dúvida nenhuma o principal benefício é em relação à saúde. O sistema de aspiração central realmente é eficaz no combate a bactérias, fungos e ácaros presentes na sujeira do nosso dia a dia, o que previne muito a questão de problemas de saúde, como rinite, asma, etc. Venha conhecer o sistema em nossa loja. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação.
Dinovitá, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Doutor, uma questão que há pouco tempo e ainda está sendo muito discutida é sobre a baleia azul. Isso também influencia bastante. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na realidade, já há muito tempo, né, pessoas lançam, né, desafios ou promessas ou ofertas para várias pessoas. As pessoas se reúnem, né, e acabam, às vezes, né, fazendo aí um suicídio coletivo. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, aí, na década de 70, na década de 80. E agora, em função, claro, das mídias, né, da facilidade das informações, né, isso foi lançado em WhatsApp, em outras plataformas, né. Então, penso eu que o que a gente está vivenciando com a baleia azul hoje já foi vivenciado em vários momentos, né, culturais aí diferentes, né, onde pessoas se engajam em atividades que levam elas ao suicídio, seja por determinação religiosa, mística, né. O que talvez, claro, tenha aí de paralelo entre todas essas situações é a vulnerabilidade das pessoas que participam disso, né? Seja por doença, né? Seja por transtorno mental, ou seja por ignorância, né? por um pouco desenvolvimento, né, pessoal, né? Então, assim, em termos populacionais, sempre vão ter pessoas que vão estar mais sugestivas a fazer coisas malucas, né? E isso inclui terrorismo, isso inclui baleia azul, né? Então, a meu ver, é um fenômeno que está aí, de alguma forma, em pauta hoje, mas que já teve outras roupagens e já apareceu em outros momentos da vida aí da humanidade. E esse fenômeno da baleia azul também é muito com adolescentes. Então, uma dica para os pais seria acompanhar mais o que os filhos fazem nas redes sociais, quando estão sozinhos. Não tenha dúvida, né, que o adolescente, né, ele sofre, né, ele tem, né, naturalmente uma imaturidade. Ele tem menos freio, ele é mais impulsivo, ele não consegue muitas vezes ter discernimento de algumas coisas. Então não tenha dúvida, né, que além, claro, de se abster de substâncias químicas, né, então adolescentes é importante que não bebam, não fumam, não usem drogas. E é importante que os pais, de uma certa forma, né, tenham, né, esse controle sobre o que eles fazem, inclusive no mundo virtual, né? Sei, claro, que a gurizada aí não gosta, né, mas é importante, né, que haja esse controle, até porque a gente também nunca sabe o que está do outro lado, né, do computador ou do outro lado do telefone, né? Então, os pais, eles têm que estar, né, prontos para isso, e isso é uma coisa que tu vai construindo com o jovem. Não adianta tu, né, depois de anos de negligência ou de permissividade, tu querer, não, daqui que agora, né, eu vou enxergar tudo. Então é importante que, né, principalmente pais aí de adolescentes, né, e de crianças mais jovens, que eles já vão trabalhando isso, né, de que dentro de casa não tem por que ter senha, sigilo, fecha a porta, né. Penso eu que o ambiente familiar tem que estar aberto, né, para essa ausência de segredos, até porque às vezes, infelizmente, os segredos podem acabar aí muito mal. Doutor Vinícius, eu quero agradecer então a sua presença no nosso programa, ter esclarecido tantas dúvidas, porque é um assunto que tem que estar sempre se discutido, né? Com certeza, eu agradeço a oportunidade de conversar, né, com vocês, e penso que os telespectadores também devam conversar, né, com a família, com os amigos sobre o assunto, porque é algo, né, que está sempre ali, né, e pode estar em lugares que a gente não imagina e acometer pessoas que a gente, né, nunca imaginou que poderia, né, acometer. E lembrando, né, sempre que é um problema de saúde, então não tem por que a gente ficar, né, com melindre ou tabu de se falar sobre ele. É necessário ser discutido sempre, então. Com certeza.
Ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E o Trocando Ideias é isso, diversas informações feitas especialmente para você. Como no programa de hoje falamos sobre saúde. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.